Boa noite! Me ouvem bem? Tá me ouvindo? Ótimo! E como é que está por aqui? Estão me ouvindo também? Tá ouvindo, Lenita? Super perfeito, maravilhoso, viu? Ai, Que que coisa bom! boa! Muito bom tê-la aqui conosco essa noite. Já dei todas as honras aí para os nossos convidados, né? Expliquei um pouquinho do nosso tema. E aqui, gostaria de agradecer, né, o convite, né? Você aceitou o convite assim num primeiro momento, assim, não, fica tranquila, né? Só me dá um tempinho que eu vou dar uma viajadinha ali e já estou voltando para essa live. Coisa mais linda. Então eu agradeço de todo o coração. Você sabe o quanto você é importante na minha trajetória profissional. Quando eu lembro, falo sobre nutrição, me vem a doutora Lenita na cabeça em primeiro momento. Que linda! Oh, Rê, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, minha querida. Até a paciência, acabou esperando um pouquinho, né? Eu tinha um compromisso e acabou, né, que demorou um pouquinho, mas agradeço imensamente. E a gente está aí juntas, né, minha linda, nessa missão tão maravilhosa, né, que é levar a saúde à vida das pessoas, não é verdade? Rê, eu sei que eu estava ali, né, entrando, eu vi que você estava já falando algumas coisas, eu fiquei muito feliz, né? Mas eu sei que a gente vai falar bastante de seletividade alimentar, mas eu quero também que você conte um pouquinho desse seu trabalho maravilhoso, que eu estou apaixonada pelo seu trabalho, viu? Claro. É claro que a gente tem uma conexão, né? Já faz algum tempo, você vem acompanhando aí o meu trabalho anterior, né, a esse do consultório, né, o trabalho clínico, né? Vou contar um pouquinho como nós nos conhecemos, aonde nós nos conhecemos, porque na verdade eu sou parte, né, desse momento, né, que foi o Colégio Interviva. Eu e Lenita nos conhecemos no Colégio Interviva, onde eu fui coordenadora por muito tempo, né? Eu estive com o Colégio Interviva durante 26 anos. Então, eu tenho uma trajetória na área da educação aí vasta. E já faz um tempo, né? Busquei aí essa trajetória na área clínica. Então, hoje, Lenita, eu estou atuando, né, num consultório aqui em Tapicerica da Serra, e eu sou neuropsicopedagoga e terapeuta Padovan. Então, assim, eu trabalho diretamente, né? Eu trabalho diretamente com a terapia cognitiva, né? Dentro da área da neuropsicopedagogia, tá? E agora com a terapia Padovan, uma novidade aí, com a reorganização neurofuncional. Então, a gente trabalha diretamente com o sistema nervoso central. Então, o nosso público-alvo, né, são crianças com transtornos, déficits, dificuldades de aprendizagem, pós-AVC, Alzheimer. Então, a gente está com uma clientela aí, né, os pacientes chegando cada vez mais e fazendo um trabalho muito bonito mesmo, Lenita. A gente está desenvolvendo aí um projeto que chama Transformando Vidas, né, e assim, não precisa nem de projeto, sabe, Lenita? A gente, a cada terapia, a cada conquista, né, o depoimento dos pais, onde a gente está trabalhando muito com o depoimento das mães essenciais, a gente vem tendo resultados assim, pequenos, sabe aquele passo de formiguinha? Mas que está fazendo toda a diferença no desenvolvimento dessas crianças, dessas famílias. Então, assim, a gente se pega chorando mesmo junto com as famílias, tá tudo bem, né? Porque os progressos, eles acontecem de uma forma muito assertiva, muito natural, porque o método Padovan, né, assim, a gente não vai ter muito tempo de conversar a respeito disso, mas no meu feed, Lenita, eu tenho uma live lá com a Vivi, que é uma das professoras do método Padovan, que ela explica de uma maneira muito clara, muito suave, muito leve, o método Padovan, né? Então, a gente não vai ter muito tempo, porque hoje eu quero muito ouvi-la, eu quero trazer esse tema de uma maneira muito leve, como você é. Né? Então, eu não esqueço uma vez que eu perguntei assim para você, mas não pode comer pizza?
Você, claro que pode. Daí, claro que você explicou como a gente deve comer pizza, né? Exato. Como, quando, né, Rê? Nada é proibido, né, Rê? É o que eu sempre falo, Exatamente. sabe? E eu tenho muito mais preocupação com a deficiência nutricional, né? E a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso, né? Sim. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo, olha, a minha maior preocupação é o que você está deixando de consumir, né? Então, porque aí eu vou explicar com mais detalhes isso para vocês, tá bom? Oh, Lenita, só para finalizar essa oportunidade que você me deu, né, para falar um pouquinho do meu trabalho e rapidamente, né, porque se deixar eu vou ficar aqui a noite toda. Mas assim, esse convite, né, que eu fiz a você, né, sobre esse tema que vem assim, é muito presente, né, no momento da anamnese, no primeiro momento que a gente tem com as famílias, o que a gente vem assim, vivenciando junto com a família sobre a questão da seletividade alimentar. E isso não requer só o TEA, o espectro. A gente vem enfrentando isso com crianças típicas, atípicas, com outros transtornos, com outros déficits, e eu tenho certeza que você vai trazer isso para nós essa noite, né? Porque a gente vai falar da seletividade alimentar de uma maneira muito global. E assim, isso geral, né? E essa conexão entre os profissionais que a gente vem fazendo de uma maneira muito linda, né? É mostrar que o ser humano é um todo, não são partes. Então, quando eu trabalho, né? Que a gente conversou um pouquinho, toda a parte da boca, do sistema vestibular, eu já estou trabalhando a seletividade alimentar. Mas a gente precisa de um olhar técnico, a gente precisa da parceria dos especialistas. E isso, Lenita, vem dando muito certo, né? Que é o respeito. O meu olhar neuropsicopedagógico, o seu olhar da nutrição, como doutora, como nutricionista, né? Então, assim, parcerias com físios, com fonos, vem dando muito certo, né? Então, é isso que eu quero trazer essa noite, mostrar que juntos sempre nós seremos mais fortes. Com certeza. Ai, que linda, meu Deus do céu. Olha, a gente acompanha o trabalho da Renata, exatamente como ela falou, há muitos anos atrás, começamos lá na Interviva, né? Ó, a Patrícia está aqui conosco hoje, uma honra, né? A Patrícia está dando continuidade nesse trabalho lá, né, da alimentação, eu sou muito feliz por isso. Um beijo, Paty. A gente não... Discípula da Renita. Discípula. É uma querida, né? Meu Deus do céu. E, ó, e a gente sabe, viu, que os discípulos se saem muito melhor que os mestres, viu? Isso é uma honra para a gente, né? Então, a Patrícia está saindo muito bem, graças a Deus lá. Né? É aquilo que eu falo, a gente não dá conta de tudo, a gente queria, né, Renata? Mas não tem como, né? E olha, Renata, é exatamente isso. É assim, é o trabalho multiprofissional. Eu acredito nisso, amo trabalhar dessa maneira, essa troca que a gente faz o tempo todo, porque assim, qual é a nosso grande objetivo? É a melhora desse paciente, né? Quando a gente pega, por exemplo, um espectro autista que chega aqui, que ele fica o tempo todo ali, né? Não de cabeça baixa, né? Não interage de maneira alguma. Durante toda a consulta, quem me responde tudo é a mãe. Eu posso ali conversar, perguntar, mas é muito pouco que ele me responde. Quando a gente, né, faz todo o trabalho nutricional, o trabalho com os outros profissionais, como o seu, e essas crianças chegam aqui me abraçando, agradecendo e falando assim, tia Lenita, sabia que eu tô com um monte de amigos? Ai, não é de chorar, não é de chorar. Eu falo, gente do céu, olha, um trabalho multiprofissional assim é maravilhoso, né? É esse conjunto, meu Deus do céu, e a gente, cada um na sua área, tendo essa doação mesmo, né? Então, assim, por isso eu admiro muito, né, o seu trabalho e a gente vai continuar juntas, se Deus quiser, por muito tempo, tá bom? É isso aí, Lenita.
Antes de você iniciar o tema, né, eu gostaria que você se apresentasse agora, contasse um pouquinho aí, porque eu já comecei a indicar você, né, mãe chegando aí, então eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Eu tenho mães que estavam curiosas para conhecer a doutora Lenita, que eu tanto falo, né, eu gostaria que você se apresentasse. Ah, então, gente, ó, eu sou nutricionista, já não sei, eu perdi até as contas, tá? Eu me formei em 1984, eu perco as contas, eu não sei mais quanto. 38 anos de experiência, 38. Exatamente isso, né? E aí, assim, muita vivência em hospital, clínicas, né? Tive, assim, passei por muitos momentos e sempre, né, na área. E hoje, né, eu ministro aula nos cursos de pós-graduação, tanto para médicos quanto para nutricionistas também. E atendimento no consultório, né? Consultório particular. Hoje a gente tem muito atendimento online, porque a pós-pandemia o mundo inteiro procura a gente, né? Então, isso acho que todos os profissionais na área da nutrição, isso é possível, né? E, e é isso, e 38 anos de experiência aí realmente, né, nessa grande missão, né, que é levar a saúde à vida das pessoas, ok? Então, Rizinha, falando sobre a seletividade alimentar, né? Que é algo que eu tenho certeza que você pega muito aí, né? Porque chega para mim as suas indicações aqui, né? E a gente vê que é algo que é bem complicado mesmo, né? Então, assim, falando de modo geral, claro, olha, eu não faço nenhum diagnóstico de desordem neurológica, claro que não. Mas é um conjunto, né, Rê? A gente, por exemplo, se você tem uma criança, né, que de repente a mãe começa a falar, olha, não quer comer nada. A criança se recusa a sentar à mesa. Ela não pode ver o alimento. Assim, incomoda ver alguém comendo. A mastigação de uma outra pessoa incomoda ela. Ela não quer nem ver o alimento, tá? Quanto mais tocar e experimentar. De repente isso começa a acontecer. E a mãe chega e me relata, então a primeira coisa, né, eu vou avaliar. Aconteceu, passou por alguma doença, de repente teve uma gripe muito forte, sei lá, algum problema aí, né? Enfim, alguma doença, teve algum problema gastrointestinal. E a gente vai toda aquela anamnese, né, do detalhe do detalhe. Claro que a gente começa lá desde a gestação. Como é que foi essa gestação? O tipo de parto, se amamentou, se não amamentou, qual foi a introdução alimentar, né? Tudo isso, essa história, para a gente ir juntando e entendendo isso tudo, tá? Mas aí a gente, né, vai extrapolando um pouquinho mais. Como é que né, essa questão? Ah, então, mas também está com problema na escola, os amigos estão isolando, né? E aí aí a gente vai investigando um pouquinho mais e a gente vai entendendo a dificuldade na comunicação social, né, comportamentos restritivos e repetitivos. Então, assim, a gente fala, poxa, tem alguma coisa que está estranha com essa criança, que não está legal. Né? E o que você falou, Renita, só fazendo um complemento, né? Quando você fala, gente, eu não diagnostico, eu não faço avaliação do TEA. Isso é muito interessante. Hoje chegou para nós, no consultório, 2 casos que eram da psiquiatria, que eram da psicologia. E assim, eu já entrei em contato com uma psicóloga, amiga nossa, parceira nossa, ela já fez toda uma orientação, a mãe já foi orientada. Então, esse trabalho é um trabalho muito sério. Por mais que exista todo esse conhecimento que você está nos trazendo, mesmo sendo nutricionista, uma doutora na área da nutrição, né? Mas a gente precisa ter esse olhar, né? Para poder fazer todo esse quebra-cabeça, montar todo esse quebra-cabeça. Exatamente isso. E aí, o que é interessante? A gente vai encaminhando, né, Renata? Eu falo, olha, já pegou a opinião de um neuro, né? De outros profissionais, a psicóloga. Como é que, e muitas vezes, né, a importância da professora na escola, né, dos professores, né, é fundamental. Você teve muito tempo nessa área, você sabe disso. Então, assim, eu falo que os professores são os anjos, né, os anjos, que eles vão detectando e eles
eles vão, né, fazendo essas associações, né, e até que chega para, né, a gente, existem N casos, né, chega com um caso da seletividade, e aí a gente vai para esse outro caminho, ou já chega com diagnóstico, né, ou TDAH, enfim, né, e essa seletividade alimentar, ela vai acontecendo em todos os momentos, tá? Então, assim, primeiro, qual seria essa definição, né, de seletividade alimentar? O que é a definição clássica, né? É aceitar apenas uma variedade limitada de alimentos e recusar outras. Isso é normal, tá, gente? Eu diria assim que 25% das crianças saudáveis, elas apresentam essa seletividade alimentar. Mas quando a gente tem um problema, por exemplo, o TEA, por exemplo, 60% das crianças vão apresentar essa seletividade, não querendo, elas recusam, né, a comer e até experimentar novos alimentos. Então, a gente precisa entender algumas coisas, né? Primeiro, você falou tão lindo isso, eu amo, né? Pensar que o organismo é um todo, não é verdade? A gente hoje, Renata, assim, o que mais me apaixona na nutrição funcional é isso, né? É assim, não se conformar com aquilo que o paciente está dizendo para nós, né? A gente, eu costumo dizer sempre em sala de aula, né, para as nutricionistas, minhas colegas, dizer assim, não se conforme com aquilo que você está ouvindo ou vendo, tá? Seja como criança. Por quê? Como assim? Explica um pouco melhor, não é verdade? Por quê? Eu tenho uma frase clássica, anamnese detalhada, conduta acertada. Entendeu? Então, assim, não se conformar, olha, é isso, assim, assim, assado. Não, 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 não se conforme com isso jamais, tá? E aí, Renata, assim, né? Lembrar que o cérebro, ele faz parte do organismo, que muitas vezes se esquece disso. O cérebro, ele faz parte do organismo. E aí, quando a gente pensa em desequilíbrios nutricionais, vários fatores vão afetar o cérebro. Processos inflamatórios, tá? Que vem através de uma alimentação errada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um estresse oxidativo, né? Que eu não quero ser muito técnica, mas o excesso de formação de radicais livres, por exemplo, distúrbios de detoxificação. Aí no meu Instagram tem muita coisa de detoxificação, tá? Então, desbiose, ou seja, né, um mau funcionamento intestinal, as alergias alimentares, tudo isso pode desencadear vários desequilíbrios e cada um de nós temos os nossos órgãos-choques, tá? Mas é muito interessante a gente pensar que o cérebro, o sistema nervoso central, ele pode ser muito afetado, tá? Por quê? Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em toxinas, por exemplo, toxina tem afinidade por onde nós temos mais lipídios, mais gorduras, e as células do sistema nervoso central, ao mesmo tempo que elas necessitam, elas têm mais gorduras. Então, por exemplo, um agrotóxico é um local, né, onde ele afeta mais o sistema nervoso central, os corantes, conservantes, aditivos químicos. Então, pensa o quanto que essas células podem ser afetadas, tá? E aí, assim, uma criança, né? Então, vamos imaginar, desenvolveu o TEA, por exemplo, ou um TDAH, por exemplo, né? E outros, né, distúrbios, ansiedade, enfim, outros desses distúrbios neurocomportamentais. O que vai acontecer? Na seletividade, essa criança, ela começa assim, a ter um paladar, na verdade é tudo assim, a gente não pode pensar em algo isolado, tá? Eu sempre avalio esse todo. Começa, na verdade, pelo intestino, tá? Então, assim, você pode perceber, os seus pacientes, a maioria, eles têm a desbiose. Eles têm ali alterações no intestino. Então, é muito comum a obstipação. E aí, o que acontece? Né, quando a gente pensa, a gente fala numa desbiose, nós vamos ter um desequilíbrio nessa microbiota intestinal,
Nós temos uma grande quantidade de bactérias lá no intestino, nós vamos ter um desequilíbrio nessas bactérias, e aí nós vamos ter um aumento de bactérias que não são tão interessantes, tá? Como Clostridium, por exemplo, e outras mais. E aí, é uma coisa tão maluca isso, porque assim, as mucosas se comunicam. Eu falo que elas são igual comadre. O que uma tem, a outra quer ter. Não é assim a comadre? Então, uma tem uma geladeira, a outra quer ter a geladeira do mesmo modelo. Não é assim? Eu acho lindo isso. Bem por aí. Não é por aí? No corpo é a mesma coisa. O que tem na mucosa do intestino, a mucosa da boca tem também. Então, o que é muito comum? Você que faz um trabalho lindo ali, com aquela estimulação da língua, que eu acho maravilhoso, não entendo nada, mas vejo que funciona maravilhosamente bem. O que acontece? Dá uma olhada, observa a língua dessa criança, por exemplo, do adulto também, que isso pode acontecer em qualquer momento. O que acontece? Fica aquela saburra, né? Ou seja, as mesmas bactérias que existem lá no intestino vêm aqui para a língua. E aí compromete as papilas gustativas, Rê. Essa pessoa não, essa criança, esse adulto, não tem paladar para hortaliças, para frutas, tá? Por exemplo, uma criança no TEA, normalmente ele come 5 tipos de alimentos. Dá para acreditar? Quais são esses? Ó, leite, ele aceita mingau, ele aceita pão, por exemplo, macarrão, iogurte, né? Quanto a essas coisas mais pastosas e mais fáceis, né, dele mastigar. E aí vira uma bola de neve, porque isso é muito prejudicial para o intestino. Por exemplo, pão, imagina lotar uma criança com TEA no espectro com glúten. Imagina só, né, onde a gente sabe que esses peptídeos, essas proteínas ali, né, do glúten, elas não são digeridas. E aí o que vai acontecer, minha amada? Vai causar todo um desequilíbrio ali, já no próprio intestino, tá? Esse intestino desequilibrando ali, levando à obstipação, e ao mesmo tempo nós vamos ter ali os opioides, né, como a gluteomorfina, a caseomorfina, a caseína do leite, por exemplo, tá? Que dá esse efeito opioide, onde no primeiro momento, né, dessa sensação de imenso prazer, de relaxamento, mas que depois isso agrava, né, lá nos impulsos nervosos, favorecendo, propiciando ainda mais todo desequilíbrio, aqueles sinais, sintomas típicos do espectro autista, tá? Então, né, o isolamento, se fecha mais, né? E outras, né, os outros desequilíbrios que vai apresentando. Isso não é diferente no TDAH, tá? Porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele vai ter, né, uma excitação exagerada, então não vai ter a concentração, né, não consegue sentar, é aquele aluno que não para sentado. Como é que vai aprender? Só dando uma pausa aqui, né? Quando a gente recebe, né, o TDAH, por exemplo, né, e começa um trabalho ali conjunto com a nutrição. E quando existe, né, toda uma orientação e começa a tirar o todinho, aquelas balas, né, com corantes, a coisa vai tomando, né, uma proporção assertiva, né, de se concentrar mais, como a gente falou no início, né, é um conjunto, claro, mas a gente percebe, é nítido essa questão quando faz esse balanceamento mesmo, né, da nutrição. É nítido, nítido. A criança, a gente pode ver pelo lanchinho, né? Como você citou, né? A gente não pode deixar de falar da importância da escola, porque é a escola que vai direcionar esse olhar. Eles ficam mais tempo, são 50 minutos, 2 vezes na semana, né? A escola não, o professor tem o olhar clínico mesmo, né? Que daí é onde vai estar encaminhando. É nítido a criança que tem essas características antes do lanche e depois do lanche, quando a lancheira não está orientada. É impressionante, Lenita. Ou quando já chega, né, com o todinho, né, já tomou em casa, é real, assim, a questão da atenção, da concentração, da hiperatividade, é real. Olha, e assim, né, a gente, você sabe, né, a gente
bota em prática, pelo amor de Deus. Eu tenho 2 netos, né? O João com 5 anos e a Bebel com 1 aninho e 1 mês. Até 2 anos, eles não chegam perto de açúcar em hipótese alguma, né? Em festa de aniversário, seja onde for. Depois de 2 anos, começa a ter vida social, né? Então, um dia foi muito engraçado. Meu neto queria falar comigo, e a moça que cuida ligou. E o João me falava tantas coisas. Vovô, você acredita que tinha um fantasma no meu quarto? Quando eu olhei, não era um fantasma, era Maria Isabel. Mas ele falou de um jeito. Eu falei, deixa eu falar com a sua mãe está por aí, porque minha filha trabalha home office. Então, eu falei, Anaís, o que aconteceu com o João? Ele teve festa na escola? Teve. Brigadeiro. Eles comeu 2. Eu falei, 2.000 deve ter comido, né? Imagina. Porque eles vão, até 2 anos, quando você segura, por um tempo, eles não têm paladar para esse tipo de coisa. Eles não têm. Né? Por exemplo, refrigerante, ele não tem paladar nenhum, graças a Deus. Mas algumas coisas, essas de festas infantis, eles vão gostando, eles vão gostando. Claro. E aí, né? Então, assim, se a gente segura, você pensa se isso fizesse parte da vida dessa criança. Pensa, né? Já teria ali o transtorno de déficit de atenção, com certeza. Com certeza. A Paty fez uma colocação aqui, né? Lancheira é um hábito e não uma exceção. A Paty é uma profissional que acompanha bem de perto, né? Faz um trabalho lindo. Então, a gente sabe mesmo, né? A lancheira acaba se tornando um problema dentro da casa, né? Das famílias, né? Principalmente hoje com a vida corrida, tantos, né, fast foods, enfim, né? Sei que, de repente, seria uma outra live. Isso daria uma outra live, né, Lenita? Olha, ó. Vamos pensar aí na Patrícia. A Patrícia tem cada ideia tão maravilhosa. Maravilhosa. A Patrícia precisa fazer um live, viu? Para falar sobre essas lancheiras. Porque assim, Renata, a primeira coisa que eu falo para as pessoas, a alimentação não pode ser mais um problema na vida de ninguém. E ela não é. Meu Deus do céu, é possível. Hoje nós temos tantas opções. Renata, quando eu tinha aula com a Denise Carreiro, em 1998, antes do ano 2000, e que a Denise trazia para a gente sobre a questão de leite e glúten, a gente falava, meu Deus, essa mulher é doida, onde que a gente vai conseguir isso? Hoje você tem as bebidas vegetais, que são maravilhosas, hoje você tem os alimentos sem glúten, olha, nós tivemos a semana passada uma feira maravilhosa, Naturaltech, meu Deus do céu, Renata, assim, você tem tudo que você quiser e mais um pouco de opções, entendeu? Então, é possível. Agora é isso, como você falou, entendeu, minha querida? A gente tem que ter, né, essa ajuda na escola e eu diria principalmente essa ajuda que é muito importante da família. Renata, sim, se não acontecer, né, uma mudança, uma conscientização em toda a família, isso não é possível, né? E aí, assim, né, quando a gente pensa nesse transtorno, né, em algum desequilíbrio neurocomportamental, a gente tem que entender que vem lá de trás, tá? Infelizmente, é duro a gente explicar isso para a mãe. Eu peço para a mãe não se sentir culpada, porque ninguém nasce sabendo. Eu falo muito isso em sala de aula. É que eu sempre pergunto quem é mãe aqui, né? E a gente, né, muitas são mães, avós. Eu disse, vocês já viram alguma mãe, né, a não ser que tenha algum distúrbio, mas fazer algum mal para uma criança? Nunca. Uma mãe faz tudo e mais um pouco pelo filho. Então, se ela teve eu ali... brinco, né, Lenita, que a gente erra por amar demais. Demais. Nós, mães, erramos por amar demais. Amar demais, exatamente, né? Então, assim, hoje a gente sabe que tem a questão genética, Rê, né? Mas a genética, ela é assim, a chance de uma criança, né, nascer já com problema assim, ou, né, um adulto desenvolver algum desses problemas, por exemplo, um Alzheimer, né, por hereditariedade, é somente de 20% a 25%, Rê. 75% a 80% está totalmente associado a fatores ambientais. Então, é estilo de vida, né? Eu, como Nutri, quando eu falo em fator ambiental, o que me vem em mente?
Qual é o ambiente nutricional em que nossas células estão mergulhadas? Qual é o ambiente nutricional? Em agrotóxico, diet, light, em aditivos químicos, não é verdade? Meu Deus do céu, é só no puro hambúrguer, refrigerante, né? Não entra uma hortaliça, meu Deus do céu. E quando a gente pensa nessa máquina maravilhosa que só um ser superior, muito poderoso, pode criar, que é o nosso organismo, não é verdade? Eu sempre falo, olha, não é possível, gente, a gente não, né, não crê em algo que pensou num detalhe do nosso organismo. É a coisa mais linda isso, né? Saúde. Então, eu penso assim, né, quando a gente pensa nesse organismo, né, não eu penso, mas o que nós sabemos? Esse organismo é formado, Rê, por trilhões de células, amada, trilhões de células. Nós estamos aqui agora, essas células estão se renovando, né? Tudo está funcionando em nós, olha que coisa mais linda. Porém, para que isso aconteça, essas células se renovem, essas células trabalhem, dentro de cada célula, desses trilhões, nós precisamos de 45 nutrientes. Pensa nisso. Rê, faltou nutriente, não vai funcionar. Agora, Rê, pensa uma gestante que tem uma alimentação extremamente deficiente, com uma suplementação totalmente errada, e eu carco o pau mesmo, porque eu pego isso aqui no consultório, vem com essa suplementação pronta. Gente, nosso organismo é único, não é verdade? Não existe isso, né? Nós temos necessidades individuais. Então, uma gestante, ela tem a sua necessidade, a outra gestante tem a outra necessidade. Como é que a gente... Uma precisa mais de magnésio, outra precisa mais de ferro, outra precisa mais de zinco. A gente avalia isso nos sinais e sintomas. Como é que a gente vai pegar e dar um suplemento que está lá na farmácia pronto? Que isso não pode existir. Então, o que acontece? Através né, de todos esses erros na gestação, que começa ali, vai desencadeando. São gatilhos, né? Vai desencadeando, amada, até que já tem uma alimentação errada, suplementação errada. Uma curiosidade, assim, que eu me encanto toda vez que eu estudo sobre isso. O paladar, nosso paladar, sabe quando a gente desenvolve o nosso paladar? Através da gestação. Os alimentos que a mãe consome, o sabor desses alimentos, eles passam pelo líquido amniótico para a criança, pelo cordão umbilical. Dá para acreditar nisso? A criança vai se familiarizando com os sabores. Depois, isso continua, Rê, através do aleitamento materno. Gente, então, olha que lindo isso. Não é lindo? Que lindo. Não é lindo? Rê, a mãe que consome hambúrguer, refrigerante, batata frita e doce, a criança conhece isso. Você vai dar para uma criança uma alface, a criança não vai conhecer, que é isso? Ela vai sentir, ela não está familiarizada com esse sabor, entendeu? Então, Rê, a gente tem esse trabalho, né, assim, aqui nos consultórios como nutricionista. Quanto mais cedo eu puder cuidar desse casal antes de engravidar, melhor é lá na frente, entendeu? Porque aí a genética, ela é muito pequena, a chance genética de desenvolver algum desequilíbrio, né? E aí, assim, né, a gente sabe a importância que é treinar o cérebro dessa criança até ali os 5 anos. Claro, a gente sempre vai treinando até 12 anos e tal, mas por volta de 5 anos a gente tem o auge do neurodesenvolvimento. Então, você imagina a importância dessa nutrição que veio já desde antes da gestação, durante a amamentação, durante a introdução alimentar, a importância que é isso, né? E aí a gente chega até a questão da família ajudar, né? Porque como eu vou ter, por exemplo, seja um adulto, pensa num adulto, um adulto que está mudando totalmente a alimentação e na casa eles jantam pizza, lasanha pronta, né? Essas comidas panelinha que existe na vida aí, cheia de aditivos químicos, não
Isso não é comida de verdade, me perdoem, né? Eu sei que numa emergência a gente pode até apelar para isso, mas hoje eu falo para as mães, olha, você vai fazer uma sopa, olha, uma canja, pega um frango caipira com arroz integral, bota ali uma cenoura, bota ali uma mandioquinha, batata baroa, né? Olha que delícia. Quando você faz uma quantidade maior, congela isso, bota bastante ervas, tempero, açafrão, olha quanta coisa maravilhosa. Aí quando você vai comer, coloca num prato fundo, coloca couve picada crua, bota um fiozinho de azeite e a sopa em cima. Olha que delícia, gente. Pelo amor de Deus, não é verdade? Porém, se a gente tem vida social, de repente está na casa de alguém que ela te oferece uma pizza, e daí? O que você vai fazer? Eu falo, bora, come, depois capricha no restante no outro dia, não é verdade? Porque não é fácil, a gente sabe como é que é. Mas não é uma pizza que vai desequilibrar o organismo, não é isso, Sim. não é É a verdade? questão da disciplina, né, Lenita? Você sempre coloca isso, né? A rotina, é a disciplina, e não é que não possa comer, né? A gente tem sim uma vida social, mas assim, a gente Claro. precisa, principalmente nessa parte, né, do neurodesenvolvimento, dessa parte mesmo, dessas crianças atípicas, a gente precisa ter um olhar diferenciado, porque é onde muitas vezes a gente fica ali, ó, batendo cabeça, batendo cabeça. Eu tenho mães aqui, né, de pacientes que estão aí, né, na caminhada com a gente, e elas sabem, no meio da terapia, eu pergunto, como é que está o intestino? Você falou sobre o intestino, é algo que você traz muito, né? E eu sempre pergunto, como é que está o intestino, né? Porque tudo isso vai fazendo a diferença, né? A gente tem, dentro do método Padovan, a gente tem exercícios que a gente vai estimulando toda essa parte. Quando você fala do sistema nervoso central, né? Nós temos terapeutas Padovan aqui, tem a Débora, Dília Bela, que está aqui com a gente, que é fono, a Norali, e Olha que assim, maravilha. isso é interessante porque a gente, dentro da nomenclatura, né, que a gente usa, a gente fala muito, a gente nutre o sistema nervoso central através desses exercícios, né? Quando você menciona, né, sobre todo o trabalho da boca que você vem acompanhando, justamente quando a gente trabalha com essa língua, né, a gente faz toda essa estimulação para a seletividade alimentar. Né? Então, esse trabalho, né, conjunto, vem fazendo mesmo, né, Lenita? A diferença. E o que eu falo que eu acho mais lindo é porque assim, a gente tem os mesmos objetivos, né? Então você fala do intestino, eu falo, meu Deus do céu, olha, Rê, é tão. Eu falo que é tão simples, né? Mas a gente explica, quando a gente explica, eu falo, eu só não consigo fazer o que eu não entendo, né? Então eu procuro sempre deixar muito claro isso para o paciente. Eu falo, olha, eu preciso colocar 45 nutrientes, porque uma parte o organismo sintetiza, mas 45 nutrientes nós precisamos colocar dentro de cada uma das suas células. Como é que eu faço isso? Primeiro, tem que comer, né? Claro que aí a gente tem toda a questão de seletividade. Mas é uma bola de neve. Por quê? O que acontece? Para que esses nutrientes entrem dentro da célula, eu preciso do intestino, da saúde intestinal. O intestino é o órgão que coloca o nutriente para dentro das células. Tanto que ele é chamado de segundo cérebro, porque pensa o intestino parar, parou! Você não tem absorção de nutrientes, você não tem a eliminação de toxinas. Por exemplo, no TEA, a gente tem um dos maiores problemas que a gente tem no TEA é a dificuldade de destoxificar. Então, eles não destoxificam corantes, eles não destoxificam metais tóxicos, por exemplo, como mercúrio. Então, isso é bem complicado. O intestino, ele tem uma função de eliminar toxinas. Então, imagina a importância. Né? A gente sabe que nós temos a produção de serotonina no intestino. E hoje, revistas assim, né, que antes jamais aceitariam isso, né, na área científica, elas aceitam que a biota do intestino é a mesma do cérebro. Então, imagina isso. Né? E aí você pega os pacientes com Alzheimer, transtorno bipolar, quantos casos que eu peguei? Deu a tosse em nós, não, tudo que nós estamos falando. Me perdoa, hoje, meu Deus, que desespero tá essa tosse.
não é, a gente falou o dia todo, e agora nós continuamos, tá assim, viu? Tá uma Meu beleza, Deus. mas tá ótimo. Então, quando a gente pega esses casos e a gente faz, né, toda a avaliação, a anamnese, né, dessa história pregressa, os maiores problemas que essa pessoa tinha era a saúde intestinal. Então, assim, é muito importante a saúde intestinal. Lembrando, na prática, o que que eu pego? Na extrema sensibilidade, desculpa, extrema seletividade alimentar. Quando eu começo melhorando o intestino, claro que eu vou fazendo um todo, né? E aí a gente vai entrar, né? É, meio técnico, mas na área de nutrição, né? A gente vai entrar ali com probióticos, né? Porque acho que tem uma pergunta aí, assim, como a gente faz quando os filhos cresceram já e tem essa Verdade, a questão da... Nádia Conrado está perguntando. A Né? pergunta é desafiadora. Desafiadora, né, Lenita? Desafiadora, mas não é impossível, porque assim, ó, Sim. é uma bola de neve. Se você tem um intestino ruim, se a criança tem um intestino ruim, a gente não tem absorção de nutrientes. Por exemplo, ferro e zinco são nutrientes fundamentais para melhorar o paladar. São nutrientes para as papilas gustativas. Então, o que que acontece? A partir do momento que eu melhoro essa microbiota intestinal, e muitas vezes eu vou ter que entrar com uma suplementação, e é claro, eu priorizo alimento, gente, sempre eu vou priorizar alimento, mas num caso de extremo desequilíbrio e uma seletividade alimentar, que não tem negociação, a criança não tem, você não tem como negociar num primeiro momento, tá? O que que a gente faz? A gente entra com uma suplementação. Então, primeiro ali colocando probiótico, né? Claro que eu vou trabalhar com coisas, né? Alimentos pastosos, que é o que ela está aceitando, mas comida de verdade. Então, a gente pega ali, por exemplo, ama sorvete, vamos colocar ali um açaí, né? Por exemplo, sem xarope de glicose, sem pó de guaraná, mas ali eu coloco, por exemplo, um pré-biótico maravilhoso, com uma banana verde, uma farinha da banana verde, né? Eu já bato ali, liquidifico uma semente de linhaça, uma semente de chia, que eu estou oferecendo um nutriente maravilhoso para essas conexões neurológicas, que é o ômega 3. Imagina só, né? A gente oferece também o ômega 3, tá? Então, através, a gente vai começando, né? Aí, se eu melhoro o intestino, eu já melhoro as papilas gustativas. Se já vou nutrindo esse sistema nervoso central. As vitaminas do complexo B importantíssimas, né? Presente onde? Alimentos integrais. Nem adulto sem nenhum transtorno não come arroz integral, não é verdade? Imagina na seletividade, não é? Então, a gente faz uma suplementação, né, de complexo, nada de megadoses, a gente não trabalha com megadoses, tá? Eu falo que é comidinha em cápsula, né? Então a gente vai trabalhando dessa maneira. Eu diria para vocês, eu sempre falo isso para os meus pacientes, o organismo só funciona, gente, se ele estiver nutrido. O nutriente é a matéria-prima para a renovação e o funcionamento dos órgãos e tecidos. Não tem como rir. Se a gente não nutrir, não colocar esses nutrientes fundamentais, minha querida, a gente não chega a lugar nenhum. Né? Mas eu volto a insistir. Num primeiro momento, muitas vezes você não consegue através da alimentação. A gente vai. Primeiro, a família tem que aderir. Aquilo que eu falo, quantas vezes a gente pega uma criança de 3, 4 anos e a mãe diz assim, olha, não come comida, só come biscoito, chocolate, iogurte e não sei o quê. Eu digo, mãe, não podemos ter isso na casa. Você concorda comigo? Eu nunca vi ninguém morrer com um prato de comida, morrer de fome com um prato de comida na frente. Né? Então, o que acontece na seletividade? A criança vai trocando, né? Então ela não come a comida, mas ela ganha o iogurte, ela ganha o mingau, né? Ela ganha ali um leite com achocolatado, com bastante porcariadas, né? Então isso não vai poder ter. Entendeu? Então a gente vai negociando e vai trocando. Eu sei que no espectro não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Porque aí, ao mesmo tempo, você entra com uma suplementação que vai dando
todo esse suporte, vai melhorando tudo isso. E quando a gente entra com né, é um ponto-chave, é a melhora da saúde intestinal. E não tem como. Você melhora a papila gustativa, entra nutriente, vai nutriente para o sistema nervoso central, todas as funções começam a acontecer. Melhora a hipoglicemia, resistência à insulina, que a gente tem resistência à insulina em todas as idades, não é em adulto, não, a gente tem em todas as idades, né? Isso é bem complicado. Então, assim, o que eu sempre falo, quanto mais a gente conseguir colocar e fazer essa criança experimentar, e aí é lindo esse trabalho de vocês, porque aí vem o trabalho conjunto, né? Você me contando outro dia da criança que nunca tinha comido uma banana, imagina. Sim, sim. E a gente recebeu muitas mensagens com aquele Reels, né? Por quê? Perguntando mesmo assim, como foi feito o trabalho? Como você falou agora, são trocas. No caso, ali, a gente trabalhou com circuito, a gente trabalhou com a parte toda lúdica, né? E a criança foi se empoderando de todo aquele movimento, e a cada acerto, ela vinha e comia a banana. Então, assim, pessoas da família dela choraram de ver, né? Só que daí a gente faz um trabalho depois posterior, porque não é só ali nos 50 minutos de terapia. A gente precisa dar continuidade. Onde a gente vai fazer orientação para a família, onde a gente vai fazer uma orientação para a lancheira, onde a gente vai fazer uma orientação para a escola, porque é uma rede de apoio, né? Porque é lindo de ver, né? Todo mundo acaba assim, se emocionando, mas e aí? A partir daqui, o que nós vamos fazer? Né? Então, assim, realmente... assim, a gente está tendo um progresso muito bacana, mas não é só aquele momento, é o dia a dia que vai fazer toda a diferença aí nesse processo da seletividade. Exatamente, isso é muito real, e assim, é o que eu falo, né? Na casa, quantas vezes eu fiz o atendimento, a gente faz o atendimento domiciliar, que é o que eu mais amo, né? E aí, nesse atendimento domiciliar, assim, a primeira, assim, não é nem esse o objetivo, né? Ir lá olhar, fiscalizar. Sim. Mas você bate o olho, você vê a bombonier com balas, bombons ali. Gente, aquilo... Você imagina você passar toda hora ali em frente de um monte de bombons, um monte de bala, até adulto não teria o controle, quanto mais uma criança. Então, é o que eu falo para a mãe. É só um parênteses. Hoje eu fui numa reunião com o secretário de saúde. Eu cheguei, né, na mesa, né, na sala de reunião. Sabe o que tinha no centro da mesa da reunião? Uma cesta linda de frutas. Você acha? Que coisa mais linda você receber uma cesta numa sala de reunião com uma cesta de frutas. Linda. Olha que coisa mais linda. Isso tem mudado, é o que eu falo, olha, né, a gente atende todo o público, né? As empresas, então eles falam, olha, entre o café da manhã e o almoço, eles passam com um carrinho de frutas, é gratuito. Você imagina que coisa mais linda? Não, eu falo, meu Deus do céu, não saia dessa empresa, eu brinco, né? Então, as coisas, a gente vê que as coisas estão mudando. Sim, as pessoas, existe uma preocupação, entendeu? É bem interessante. E essa então, é o que eu falo. Essa conexão, né, do trabalho multi vai além, né? Nós temos uma esteticista aqui acompanhando com a gente a live e ela colocou em vários momentos, né, essa parte da pele, né, a questão inflamatória, que tem a ver com a alimentação, né? Então, assim, eu acompanho o trabalho dela, né, e ela se preocupa muito com a parte inflamatória. E da onde vem essa parte inflamatória? Né? Então, olha aí, não é só a área da educação, não é só a área clínica, né? Mas olha aí a questão de uma esteticista com esse olhar. Com certeza, é aquilo, eu sempre falo, a pele reflete o que a gente consome. Não tem como, né? Qual é o seu ambiente nutricional? É nas gorduras trans, né? Os biscoitos, as pessoas amam aquele biscoito água e sal. Meu Deus do céu, é pura gordura trans, pura gordura hidrogenada, gente. Infelizmente, não é verdade? Vamos trocar isso por gorduras maravilhosas, gorduras boas. O ômega 3, né? A gente tem aí a semente de abóbora, a semente de girassol, a semente de gergelim, o tahine.
Tahine, que além de muitos ácidos graxos essenciais, eles vão fornecer o que para a gente? Ele fornece o quê? Uma semente de gergelim, um tahine. Zinco, que é um nutriente, gente, para o cabelo, né, para a unha. Meu Deus do céu, zinco é nutriente para as papilas gustativas, né, pegando na estética aí, cabelo, unha. Ai, olha, é tudo maravilhoso. Eu só queria... Deixa eu falar uma coisa para você. O papo tá uma delícia. Eu ficaria aqui, né? Você sabe. Esses dias a gente falou que ia conversar 20 minutos e a coisa, né, se estendeu. Mas, enfim, nós temos aí uns 5, 7 minutinhos aí para a gente finalizar, tá bom? Senão o Instagram vai cortar a gente. Aí não gravo, até a gente fica triste. Ó, uma coisa só que eu queria chamar a atenção, assim, sobre os agrotóxicos, tá? Renata, nós temos milhões de estudos. Assim, se vocês entrarem, né, numa biblioteca virtual, por exemplo, PubMed, a gente tem milhões de estudos de 2023. Lá atrás, então, seriam trilhões de estudos. O quanto os agrotóxicos interferem em sistema nervoso central. Então, assim, o fato da gente pedir para essa mãe mudar alguns alimentos, que a gente sabe que não consegue 100%, mas alguns alimentos, se por alimentos orgânicos, meu Deus do céu, nós já teremos uma contribuição muito grande em todas essas desordens comportamentais, tá? Corantes, conservantes, sempre preferir a comida de verdade. Lembre-se, é uma bola de neve, né? A criança não aceita, então ela está naquela baita seletividade, intestino todo desequilibrado, e aí vai ali com alimento ultraprocessado. Porque na seletividade existe isso, né? Essa criança, ela quer sentir sempre o mesmo sabor, a mesma textura, né? O mesmo cheiro. E na comida de verdade, não. O que acontece? Uma fruta, às vezes ela está mais docinha, às vezes ela está um pouco mais azeda. As texturas variam muito, né? E aí eu penso assim, né? Quando a gente estimula, por exemplo, uma mastigação, a criança comer a comida de verdade, onde ela tem que mastigar, isso aí não melhora a fala? Porque a gente não está fortalecendo aqui os músculos, não é isso? Outro exercício que nós temos no método do Padovan é justamente o garrote, né? Pra gente, e as mães, é nítido quando esse trabalho começa a ter uma periodicidade, uma disciplina, a mastigação melhora, né? E outras questões aí que quem se interessar pode entrar no Instagram. Tem o Instagram do método Padovan também oficial, que vai estar mostrando aí todo esse trabalho, né, que você vai falando e vai complementando o que a gente realmente faz, né, Lenita? Exatamente isso. Eu deixo uma última frase, tá? Que eu tirei aqui desse livro, eu vou deixar no Instagram essas referências de livros que são interessantes para nutrição, tá? Olha, esse livro que é da Denise Carreiro, eu amo essa mulher. Ela aqui tem uma frase assim, ó, que é lindo. A alimentação é e sempre será um fator determinante para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, gente, né, isso quando a gente fala da nutrição, mas quando a gente faz esse trabalho em conjunto, meu Deus do céu, como dá certo. De coração, muito obrigada. Parabéns por esse trabalho lindo que você faz e quantas outras pessoas na sua área estão aqui. Parabéns, continuem, né? Nunca desistam. Eu sei que é um trabalho árduo, tá? Para todos nós, mas que a gente nunca desista disso, né? Lembrem-se, eu sempre penso assim, é uma missão, né? E sempre é muito prazeroso para a gente. Estou aqui à disposição para o que precisarem, tá bom? Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agradeço mesmo, Lenita, assim, o convite, né, que foi feito a você e assim de prontidão, você aceitou, né? A gente buscou maneiras aí para trazer, né, para entregar esse tema, né, de uma maneira muito respeitosa. Porque é isso que você sempre fala. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não se sinta culpada, né? Vamos lá, vamos enfrentar, né? Então, assim, eu sou muito grata à sua vida, você é uma pessoa admirável,
Eu desejo para você o melhor. Estamos juntas, né? O que você precisar também, estarei por perto. Honro a sua vida. E assim, Ai, além de profissionais da minha área, além de profissionais da sua área, nós temos aqui até chefes de cozinha, viu, Lenita? O Gustavo Guedes, tem assim, tem a chefe Pietra, tem o Celso Frison também. Nós estamos cheios de chefes aqui de cozinha, viu? olha que maravilha, sejam sempre muito bem-vindos. E, ó, a gente vai pegar esse contato aí, porque como é importante, né? Eu falo que é o ponto principal, esses chefes de cozinha nos ajudando, meu Deus do céu, porque aí realmente a coisa acontece na prática. Ai, muito obrigada, viu, Obrigada, pessoal? Rita. Um beijo. Boa noite a todos e estaremos por perto. Com certeza. Beijo grande, boa noite. Tchau, gente. Tchau.